Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou aguardar aqui um pouquinho o pessoal entrar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou veterinária. Cerca de 3 anos atrás, a gente começou nossas atividades aqui, a gente criou o Aras Concorde e começamos alguns tipos de serviços. E então, desde então, eu iniciei, além da minha atuação como veterinária, com a parte de treinamento de cavalos, então. E E aí agora a gente está entrando um pouco nessa parte de terapia assistida com cavalos. Mas antes de qualquer coisa, vou falar para a Maria Luísa se apresentar e falar um pouquinho sobre o tema, para a gente explicar exatamente qual vai ser a nossa atuação dentro desse tipo, né, de atendimento com cavalos que é bastante amplo. Bom, eu vou tentando chamar ela aqui, então eu vou mudar um pouquinho os planos. Então, enquanto ela tenta entrar de novo, eu vou aproveitar para falar um pouquinho como eu cheguei nesse mundo da terapia assistida com cavalos, né? Então, cerca de 3 anos atrás, é, eu mudei aqui para o Aras e eu comecei a treinar cavalos, né? E os cavalos já tinham tido um impacto muito grande na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, e sabia de todo o poder, tudo isso que esse relacionamento pode dar pra gente, de várias formas, mas quando eu comecei a realmente treinar cavalos, isso foi muito mais impactante, assim, de várias formas. E acho que também por eu ter uma maturidade um pouco maior e começar a estudar um pouco mais a fundo sobre comportamento, então eu comecei a ver a quantas coisas a gente não pode tirar desse relacionamento, né? Além do esporte em si, do treinamento em si. E quando eu comecei a observar o comportamento deles e como eles aprendem, como eles reagiam, eu comecei a ter muitos insights sobre mim mesma, sobre o que as minhas dificuldades de aprendizagem, as minhas dificuldades de relacionamento e comecei a traçar esse paralelo de uma forma bem impactante, assim. E então eu comecei a pesquisar um pouco sobre outras formas é, do cavalo auxiliar a gente, né? É, além dessa parte do esporte em si. E foi aí que eu comecei a aprender um pouco sobre a terapia assistida com cavalos. E comecei a estudar um pouco sobre e vi que existem vários modelos, várias formas de fazer essas terapias. E o que é um pouquinho diferente da ecoterapia, né? E aí vou tentar ver se a Malu volta para ela explicar essa parte das diferenças, né, entre essas terapias. Vamos ver aqui, tô tentando chamar ela de novo. Ah, a Silvana tá aqui com a gente. Ela falou, Marina, tem que começar logo esse trabalho aí. Pois é, então, a gente estava com vários planos, mas aí veio a pandemia e a gente teve que colocar eles em pausa por enquanto, por tempo indeterminado. Mas não vejo a hora da gente poder voltar às nossas atividades aqui ao normal. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso respondendo, enquanto a gente tenta conectar a Malu aqui de novo. A Sil comentou aqui, o mundo das terapias está precisando de vocês, com cavalos incríveis, manejo show. É, realmente, essa parte do tipo de manejo é uma coisa que eu vejo muita influência em como os cavalos reagem, né, a essas interações. Porque são interações que a gente faz sem nenhum tipo de montaria, tudo do chão. E o comportamento dos cavalos varia muito em relação ao
aqui a gente vê eles, primeiro que bastante tranquilos, né? Eles são bastante cooperativos e eles conectam muito fácil com as pessoas na sessão. Então, a gente consegue os resultados bem mais eficientes, né? Além de um manejo adequado, um maior grau de bem-estar, os cavalos, a gente tem muito poucos riscos de algum tipo de acidente, em caso de algum susto, ou o cavalo correr, alguma coisa do tipo. Então, essa parte do manejo eu acho muito importante. Que aqui, não sei se vocês conhecem como funciona aqui no Aras, mas todos os nossos cavalos, eles ficam soltos, alguns nos piquetes menores, alguns nos pastos maiores, mas eles têm a opção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sair da baia e no piquete se eles quiserem. E a maioria deles fica junto com outros cavalos, tem contato com outros cavalos, então eles nunca estão sozinhos, eles têm esse pertencimento da manada muito forte, e isso para as terapias também é muito interessante, né? As dinâmicas entre eles acaba sendo bem diferente, bem mais impactante. Você falou assim, cavalos com comportamento igual aos seus, são excelentes para você atender humanos. Realmente, faz bastante diferença. E, além disso, a gente tenta. Opa! Aí uma luz voltou. Agora deu. Me perdoem, gente, pelos problemas técnicos. A internet aqui tá muito ruim. Eu aproveitei e eu falei um pouquinho sobre mim e sobre como eu migrei e comecei a atuar nesse mundo das terapias assistidas. A gente falou um pouquinho também aqui do manejo, do impacto no manejo e o bem-estar durante as terapias, né? Então aí agora a gente pode voltar desde o do começo. E aí você pode se apresentar e aí você fala um pouquinho sobre os tipos de terapias e tudo mais. Sim, sim. Bom, eu sou psicóloga, eu não comecei diretamente mexer com cavalo, embora logo depois que me formei eu fui pesquisar ecoterapia, porque era a única terapia que eu conhecia com cavalo. Inclusive a gente tem perguntas sobre isso. Você já falou alguma coisa, Marina? Sobre a eco? Não, ainda não. Não, eu falei um pouquinho só sobre o manejo aqui e só. Então, foi a primeira. Quando me formei, eu sempre fui muito ligada com cavalo, mexi com cavalo minha vida inteira. E quando me formei, achei que seria interessante, então eu fui pesquisar e parte eu gostei e parte me decepcionei porque não era aquilo que eu procurava enquanto um modelo para terapia, não para um modelo de função fisiológica, física, né? De uma terapia física, como é mais o campo da fisioterapia. Então, a parte de uma terapia mesmo, para mim, que estou no modelo clínico, a eco não funcionava tanto. E daqui a pouco eu vou explicar depois o que a gente tem hoje com o modelo de psicoterapia assistida por cavalo, que é o que eu e a Marina estamos nos propondo a fazer, certo? De modo algum desvalorizando a ecoterapia, só entendo que ela é voltada para outra coisa. Sim, são focos diferentes, né? Lógico que qualquer atividade com o cavalo ajuda a gente de várias formas, mas aí não é a psicoterapia em si, né? São outras Sim, formas de ela tem. auxiliar o estado mental e tudo mais. Exato. Nem é tanto mental, né? Ele é muito voltado para o físico e, lógico, que Sim, consequentemente melhorias cognitivas, emocionais, mas é como se fosse um efeito secundário. O primário mesmo é a função locomotora. E a única ferramenta do cavalo é o movimento em si. Mas vamos lá. E aí demorou muito tempo para eu entrar em contato com as terapias assistidas por animais, né? Porque a terapia assistida por cavalo, ela está dentro das intervenções assistidas por animais. E aí dentro disso a gente tem dois modelos, né? Que são as atividades, elas são amplas, podem ser feitas em grupo, elas não têm a rigidez do modelo da terapia assistida por animais. Que aí a gente tem que
vê o rigor ético, geralmente não é feito em grupo, e a sessão ela é formada em cima da necessidade, da demanda do paciente. A atividade ela até tem um efeito terapêutico, mas ele é secundário. E o que eu queria trazer no começo, né, que eu falei para a Marina que queria apresentar, é de onde surgiu a terapia com animais. Por que que inventaram de colocar cavalo em terapia e outros animais? E isso não é uma novidade, né? A gente tem uma história desde sempre de humanos junto com animais, né? Sempre foram vistos como ajudantes espirituais, guardiões. Então, a gente, enquanto criatura, a gente sempre viu os animais como uma ajuda, né? Ao longo do tempo, isso foi se transformando até a gente chegar hoje num modelo esquematizado, científico, terapêutico. E a gente tem um respaldo da ciência que fala do benefício de colocar um animal em sessão, primeiro porque ele reduz a ansiedade. Qualquer animal, logo a gente vai falar especificamente do cavalo, mas só para resumir, qualquer animal ele tem propriedades inerentes à nossa atenção, acalma, reduz a ansiedade. Claro que depende um pouquinho da história de vida de cada pessoa com animais. Algumas podem ter traumas, etc. Mas no contexto geral, inerentemente o animal atrai a gente no sentido positivo, reduz a ansiedade e até uma questão de sobrevivência, né, do humano para ter esse cuidado, querer se atrair por uma criatura para cuidar, para aproximar. A gente sempre teve esse vínculo com os animais. O animal também é um mediador social, e aí a gente pode ver também pela teoria do apego, a gente se apega a eles e alivia do estresse. A gente automaticamente tem mudança comportamental ao redor deles. Enfim, somando todas essas qualidades, a gente tem um coterapeuta perfeito, porque as pessoas podem ser autênticas com eles, às vezes falar dos problemas com as pessoas é muito difícil, tem que usar máscara, e com o animal, não. E aí, cada animal vai ter um tipo de comportamento, e o cavalo, o interessante dele é que ele tem um modelo de aprendizagem muito semelhante ao nosso. E no modelo de aprendizagem, ele tem um esquema de vida muito semelhante ao nosso. Primeiro, por ser um cavalo, um animal social, com hierarquia. E aí a Marina acho que pode falar mais sobre o cavalo em si. As únicas coisas que eu queria ressaltar aqui enquanto o cavalo como um assistente terapêutico e das ferramentas que a gente vai usar dele é a capacidade dele de ser um espelho das nossas emoções. Né? Ele tem, como ele é uma presa, né? Ele tem que sentir o que está ao redor, então ele espelha as nossas emoções. Ele tem, com o cavalo em si, a gente tem uma tendência de controle, a gente projeta muitas coisas neles. E quando a gente coloca isso em prática na terapia, não usando apenas o movimento do cavalo, como a eco, mas usando a presença dele como um todo, num rol de atividades que pode incluir o manejo, uma coisa livre, uma coisa em semi-liberdade, e até mesmo montar. Montar não é uma necessidade terapêutica, mas ela pode ser um recurso, dependendo do paciente, do que a gente quer fazer. Quando a gente agrega todos esses componentes, nós temos dois seres ensinando coisas, né? O cavalo e o ser humano. Até porque, se a gente for falar de treinamento positivo, que é o que a Marina faz, a gente tem a terapia comportamental e são basicamente as mesmas coisas. Então, na minha visão, todo treinamento positivo é como se fosse uma terapia para cavalos, uma sessão terapêutica para cavalos. Então, se temos cavalos aprendendo da mesma forma que em terapia a gente ensina as pessoas, por que não unir as duas coisas, né? Sim, com certeza. Marina, deixa Então, o espaço para você falar. falando um pouquinho do cavalo, né? Porque o cavalo, em relação, comparando com outros animais, né? Por mais que existam algumas diferenças evolutivas e nós somos predadores, os cavalos são presas, quando a gente parte para esse tipo de interação e tanto para o processo de treinamento e aprendizagem, a gente tem semelhanças assim muito grandes assim entre nós e os cavalos. Na verdade, todos os animais, o processo de aprendizagem é muito semelhante, né?
Mas o cavalo em si, por conta dessas características dele, de ser um animal de grupo, por ser uma presa, eles funcionam muito bem para essas interações, porque eles sentem muito o que está acontecendo com a pessoa, independente do que ela está falando ou não. Ela não precisa falar, ela não precisa contar nada. Os cavalos, eles sentem, eles têm uma leitura de linguagem corporal e das nossas emoções muito eficiente, assim. E isso foi uma das coisas que foi muito impactante para mim quando eu comecei a treinar os cavalos e principalmente treiná-los do chão, né, não só montados, porque a minha experiência anterior era basicamente com equitação. E nesses últimos tempos eu investi muito em trabalhar o cavalo do chão, interagir com o cavalo do chão. E isso, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver que eles acabavam espelhando muito a minha intenção. E a minha intenção interior, lá no meu âmago mesmo, do que eu tô sentindo e às vezes eu não tô nem percebendo. Então eles percebem essas contradições, assim, que às vezes a gente está tentando fazer uma coisa, ou está tentando fingir que a gente está sentindo uma coisa, mas eles sentem o que está acontecendo realmente. E às vezes nem a gente está ciente disso. E muitas vezes eles me mostravam isso, pela reação deles e por esse aspecto que a Malu comentou, desse espelhamento mesmo. Então, são uma estrada de duas vias, né? A gente afeta eles emocionalmente, eles também podem afetar a gente. E você sabendo conduzir esse tipo de interação para uma sessão de psicoterapia é muito interessante, assim. Os resultados, assim, são muito impactantes, assim. As Sim. pessoas têm uns insights sobre elas enormes, assim, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a treinar aqui. Tinha dia que começava a tentar fazer uma sessão e aí eu clicava no negócio e falava, meu Deus, é isso que tá acontecendo. E aí eu parava, eu já ia pra casa e ficava, tipo, só digerindo o que aconteceu, porque era muito impactante mesmo, assim, era muito, muito interessante. Eu E acho que as sem pessoas têm uma contar. dúvida. Pode falar, Marina. Não, pode falar. Eu ia comentar que as pessoas elas têm exatamente muita dúvida de como é esquematizada, como é montada essa sessão, né? Porque a gente falando fica muito amplo. E é exatamente isso. Você, o paciente, né? Você é paciente com quem estou falando. É, junto com o cavalo, com o terapeuta e com. Marina, qual é a nomenclatura que fica? É capacitador, é técnico? Qual que é a nomenclatura que está usando? Equitador, não? Travou um pouquinho. Nomenclatura para quê? Para o instrutor de equitação, instrutor mesmo? Pode ser instrutor, treinador, professor, a gente chama de tanta coisa. Certo. Então, na sessão tem esses dois indivíduos e o cavalo, ah, e a gente vai desenvolver a sua relação com o cavalo de acordo com as demandas que você tem, né? E aí eu acredito, na minha experiência, que essas coisas têm que ser em separado. Por se tratar de psicoterapia, o paciente tem que ter esse espaço para poder conversar à parte com o terapeuta e depois elaborar essa sessão com o cavalo, né? É uma escolha se ele quer ou não compartilhar depois com o treinador as demandas pessoais dele. E depois é montada os exercícios, né? E aí, dentro do que a gente tem do cavalo, pode ser desde lidar com ele em liberdade, ou com o cabresto, ou ter um exercício para você realizar com ele, não precisa ser montado, pode ser do chão. A Marina segue o modelo EH, ou até então, eu sigo o outro, mas a, de qualquer forma, a base da estrutura do atendimento é esse, é o cavalo, essas duas pessoas, e a interação entre você, paciente, e o cavalo, e os insights que isso vai ter depois, né? Tem um momento de reflexão, enfim. Sim, existem diversos modelos, né? Várias formas de conduzir as sessões. E, e de uma para outra vai mudar um pouquinho o papel das pessoas, né? Que assistem essas sessões. E
o que a gente tem conversado seria conciliar, né, Malu, alguns tipos de técnicas e modelos Sim. de usar não só essa parte de mais, vamos dizer assim, passiva de observação, e mas também fazer alguma parte de relacionada ao treinamento, né? Que pode Sim. ser um plus, né? Alguma coisa a mais que da mesma forma que funcionou muito para mim e que foi muito impactante, a gente pode usar isso também, né? Dependendo do cliente, se quiser ou não quiser. Uhum. Então, é uma área muito ampla, dá para fazer isso de várias formas, de acordo com a necessidade Uhum. da pessoa, né? E aí, Sim. falando um pouquinho mais do porquê os cavalos, né? Só para concluir, é que primeiro que comparando com a psicoterapia tradicional, né? Primeiro que a mudança de ambiente ela Uhum. é muito grande, assim. Você vem para um aras com espaço aberto, você pisa na areia, interage com os cavalos. Então, primeiro que essa mudança de ambiente às vezes facilita muito, né? As sessões e as pessoas a ficarem mais relaxadas, mais descontraídas. E o cavalo é um ser, né, um animal grande, né? Ele tem muita presença, ele é bonito e as pessoas acabam se conectando muito quando elas se relacionam com eles, elas se sentem muito bem de poder interagir com um animal, né, tão grande, tão poderoso Sim. e isso acaba também ajudando muito, né, na nossa autoestima e em vários sentidos diferentes, né? Porque, nossa, se eu consigo fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa, né? Então é muito Sim. interessante esse aspecto também. É a modificação comportamental, né? Eu tô travada pra você, Marina, ou tô normal? Não, tá normal. Agora eu fico paranoica. Mas esse bem-estar que o cavalo traz e que por si só, exatamente, algumas sessões, né, as pessoas não conseguem visualizar porque é uma coisa muito única. Algumas sessões não necessariamente precisa ser feito alguma coisa, pode realmente só ser o contato do cavalo, porque como ele é tudo isso que você falou, ele é grande, ele é imponente, ele coloca a gente no estado de estar atento no presente, que é uma técnica que a gente usa em terapia, que é o do mindfulness, o que está acontecendo aqui e agora. Como o cavalo é grande e ele deixa a gente atento, porque se a gente ficar desatento perto de um cavalo, né, coisas erradas podem acontecer. Então a gente fica Sim, atento naquela presença, mesmo que a gente não queira. Né? O ser humano ele é atraído pela presença do animal, como eu falei anteriormente, e principalmente pelo cavalo por ele ser grande. Quando a nossa atenção foca naquilo, a, os sintomas de ansiedade, aquele ruminar de pensamentos, que é o que a gente gasta a maior parte do nosso tempo pensando ou no futuro ou no ontem, cessa. E quando isso cessa, a gente tem prazer, tem bem-estar, a nossa mente descansa. E se a gente consegue ter esse momento, acaba se tornando reforçador. Então, depois que a gente sai da sessão, dá aquela sensação de, nossa, foi bom. Eu não sei porquê, mas foi bom. Foi esse silenciar, né? Estar presente ali, um momento de mindfulness. É tão difícil fazer isso na clínica, às vezes, porque são poucas coisas para se focar, né? É um ambiente muito estéril. Mas ao ar livre, com cavalo e tudo mais, se torna muito mais fácil, né? E aí o progresso sim, sim, também é mais rápido. E tem sim, uma com outra certeza. pesquisa que saiu do Arizona, é uma pesquisadora que chama Anne Baldwin. Se alguém tiver interesse, depois a gente pode mostrar essa pesquisa. Ela estava pesquisando a influência do batimento cardíaco dos cavaleiros sobre os cavalos. E o que ela descobriu foi que, na verdade, é o contrário. São os batimentos do cavalo que nos influenciam, né? No geral, a gente, próximo dos cavalos, a gente tende a entrar numa frequência cardíaca que não é tão comum para humanos, mas é comum nos cavalos, né? E isso Uhum, faz toda a diferença no nosso contato com eles. sim. É uma troca, né? A gente influencia o cavalo e ele também acaba influenciando a gente, né? De várias formas.
Então, por isso que é tão produtivo e tão impactante, né? E, além de tudo, os cavalos, eles também são indivíduos, e cada indivíduo é muito distinto um do outro. Então, quando a gente coloca um grupo de cavalos, numa sessão, cada um se comporta de um jeito completamente diferente, né? E isso também traz para a pessoa várias reflexões, né? E vários insights. E, e às vezes acaba trazendo à tona várias coisas que ela nem estava percebendo, né? Então, também é muito interessante. E mesmo um É, cavalo sendo diferente um do outro, o que eu vejo muito, alguns cavalos mais e outros menos, é, de uma sessão para outra, dependendo da pessoa que está dentro da pista, de um cliente para o outro, eles agem também de uma maneira completamente diferente. Então, tem cavalos que eu conheço, que eu treino, que estão comigo todo dia, e às vezes ele entra numa sessão e eles fazem umas coisas que eu falo, meu Deus, eu nunca vi esse cavalo fazendo isso. Eles mudam completamente. Então, eles são muito sensíveis mesmo, eles reagem ao que a gente está passando para eles de uma forma muito interessante, assim. E a e gente pensar que a gente ignorou isso sabendo, por tanto tempo, né? pois é, não, e é incrível. Um dos meus cavalos aqui, que eu uso nas sessões, ele é realmente muito especial, assim, ele muda muito de uma sessão para outra e quase todas as vezes ele é o personagem principal, assim, da sessão. Então é muito Uhum. interessante. A gente vê muito, né, como tem um impacto grande, né, na, no que a pessoa está vivendo. E como você falou, às vezes nem precisa acontecer muita coisa, mas, mas traz muita informação. A gente tem uns insights assim, poderosíssimos. É que não acontece muita coisa entre aspas, porque às vezes não é É, observável o que está acontecendo. É muito interno, é muito íntimo, é alguma coisa que vai ficar para reflexão em outro dia. Alguém aqui perguntou como é que era a sessão, né? ah, E se é legal. com a gente junto. Sim, comigo e com a Marina. Eu gosto de trabalhar com a ideia de fazer uma entrevista com a pessoa antes, eu como terapeuta e a pessoa para entender qual é a demanda. E quero deixar o paciente à vontade para decidir se ele quer ou não compartilhar com o treinador. Afinal de contas, tem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais reclusas, e a terapia ela tem esse modelo, né? Ela pressupõe a presença só do terapeuta e do cliente. Então, acho justo manter essa entrevista inicial. E depois a gente vai para a área com os cavalos. E aí a gente pode escolher, dependendo da demanda da pessoa, do que você precisa, né? A gente elabora se é algo que vai ser mais direcionado, né? A gente vai dar um insight direcionado, né? Com exercícios por serem realizados, ou pode ser uma coisa mais ampla, de livre interpretação, né? Você com o cavalo e vamos treinar não ter controle, né? Aliás, isso é um treino super importante, né? Sim. O imprevisível. Essa questão do controle é interessante, porque o que a gente tem feito é um pouco diferente do treinamento tradicional de cavalos, vamos dizer assim, da parte de equitação e mesmo dessa parte de treinamento do chão. E Uhum. usando um pouquinho outras abordagens, como o treinamento positivo, que a gente estava comentando, a gente muda um pouco o nosso papel, a nossa posição e a forma que a gente lida ali com as situações. Eu não sou assim. Eu comecei com treinamento positivo faz pouco tempo, né? Eu tenho estudado e começado a aplicar, mas eu venho, lógico, do treinamento tradicional. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tive muitas dificuldades nessa questão que você comentou do controle, porque a gente aprende muito que a gente tem que estar sempre em controle quando a gente está convivendo com os cavalos, senão é perigoso. E em algumas situações, dá essa liberdade para os cavalos e dá essa autonomia para os cavalos e largar a mão do controle foi muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu fui trabalhando isso, foi assim muito impactante para mim também. E foi muito libertador, assim, em vários sentidos, de eu perceber
mesmo com autonomia, com liberdade e pedindo para eles fazerem as coisas de outras formas, eles também fariam. E eles continuariam sendo seguros e continuaria dando tudo certo. Então, essa parte tanto do treinamento positivo quanto das terapias envolve uma atividade com o cavalo que é talvez um pouco mais passiva, posso dizer assim, e, e é bem diferente de realmente montar o cavalo, por exemplo. Então, muito dificilmente a gente vai montar um cavalo nesse tipo de atendimento, né, e de sessão. Sim, sim. Porque é uma questão de cooperação, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com o não. Se o cavalo não quiser fazer alguma coisa, isso também faz parte da terapia, né? É uma forma da gente trazer de uma forma muito real coisas que acontecem no dia a dia o tempo todo, né? E aí a gente tem que lidar com elas. Melhor que seja com o cavalo em sessão do que ter que aprender à força no dia a dia. Uma coisa que você falou sobre o treinamento clássico é que a gente trabalha basicamente com coerção quando está treinando no clássico, né? Que é a pressão e alívio. Se a gente for transcrever isso para um comportamento humano, quando a gente pressiona alguém para fazer algo que a gente quer e depois a gente alivia essa pressão quando a pessoa faz o que a gente quer, isso é coerção. E coerção não é legal, todo mundo sabe. Coerção ela gera N tipo de emoções negativas, né? Tristeza, baixa autoestima, enfim, por aí vai. Então, se a gente consegue causar isso em seres humanos, a gente também causa em cavalos. E eles sentem a mesma coisa que a gente. Sim. Tem como aplicar esses métodos de maneira muito antiética, né? E, Uhum. assim, lógico que eu concordo que todos os métodos podem ser bem usados, né, ou abusados, Sim. mas quando a gente fala de alguns tipos de indivíduos, às vezes, para algumas pessoas, usar esses métodos de treinamento tradicional é muito difícil e as pessoas não se sentem confortáveis. Então, elas buscam outro tipo, né, de interação e uma outra forma de fazer as coisas, provavelmente por questões filosóficas ou questões de experiências passadas. Então, a gente sabe que muitas pessoas têm vários tipos de trauma e essa questão da coerção que você comentou e de ter que obrigar um cavalo a fazer alguma coisa, para ela pode ser um gatilho que traga emoções muito desagradáveis, né? Então, pode acabar sendo algo muito desconfortável para ela. E é muito interessante ver que hoje em dia existem outras opções, né? Para uma pessoa que não se sente confortável fazendo isso, tem como fazer essas coisas de outro jeito, né? E interagir com o cavalo não necessariamente usando esses métodos mais tradicionais. Então a gente tem outros caminhos. E eu fico muito feliz de estar aprendendo sobre isso, né? Porque para mim isso também é um pouco novo. E vendo isso se expandir aí na comunidade equestre, né? De uma outra forma de se relacionar com os cavalos, né? Sim. Então é muito E bacana. lembrando também que para quem quer fazer terapia assistida por cavalo, não precisa entender nada de cavalo. Não é um pré-requisito. Pode ser completamente leigo e vir aprender o que o cavalo tem para ensinar, né? Literalmente, o cavalo ser um professor, porque a gente associa muito a presença do cavalo com o controle, com o montar, com ter que fazer alguma coisa. E não necessariamente, né? Sim. Tanto O Rafa que. comentou. Oi, Pode desculpa, falar. você ia falar alguma coisa? Não, 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 O pode Rafa falar. comentou aqui, também tem o fato do cavalo funcionar como instrumento de mediação simbólica entre o inconsciente do praticante com o manifesto por ele pelo cavalo mediador. Então, acho que é aquilo que a gente comentou, né? Do cavalo, às vezes ele mostra para a gente coisas que a gente está expressando e que a gente ou está tentando esconder ou que a gente às vezes nem percebe que a gente está sentindo, né? Sim, são os Então, acho que comportamentos não é observáveis. Pode exato. falar. Rafa, acho que é isso, né, que você comentou. Sim, Então, é o que a gente é fala muito quando interessante. parece que é o famoso parece que não está acontecendo nada, né? Mas são comportamentos não observáveis para público, é só para quem está ali sentindo mesmo. Sim. A Ju comentou aqui que maravilha essa live, tô amando. Inclusive, a Ju foi uma das pessoas que foi muito importante para mim nesse processo, né? Que trouxe para mim um straightness training, que
foi um método de treinamento assim que meio que revolucionou tudo que eu sabia em relação a cavalo e como eu treinava os cavalos. Para vocês terem noção, o primeiro capítulo do curso é somente sobre você, como pessoa, seu estado mental e como lidar com as suas emoções. E isso foi muito interessante para mim, porque eu aprendi a parar, e aquilo que você comentou, de olhar o que está acontecendo no momento, né? E de sentir Uhum. e controlar suas emoções e saber, né, definir o que você está sentindo. É muito comum a gente falar, eu tô me sentindo de algum jeito, eu não sei direito por quê, nem o que que é. E eu acho que com os cavalos a gente aprende muito isso, né? De lidar com essas emoções, com esse autocontrole, buscar esse Você tá travando um autoconhecimento. pouquinho. Voltou, Voltou? voltou. Se eu ficar muito quieta é porque você travou. Tá Ou bom. eu travei. Ou eu travei, não sei. Sim. Falando sobre sessão, Marina, sobre experiências, né? Eu lembro que eu fiz um atendimento com uma menininha e o cavalo normalmente eu estava fazendo em Liberdade, né? O atendimento. E eu levei o cabresto para essa sessão porque eu falei, bom, o Cinza, que é meu coterapeuta, ele é um cavalo que ele é um labrador disfarçado. Ele é muito entusiasmado para receber as pessoas, ele gosta, né? A gente se torna reforçador para o cavalo e o cavalo se torna reforçador pra gente, né? É muito gostoso, ele quer trabalhar com a gente. E eu levei a cabresto porque era uma menininha, pequenininha, eu falei, bom, é bom ter algum tipo de controle, às vezes. E foi muito interessante porque ele mudou completamente. Oi, tá me ouvindo? Eu estou, e você, está me ouvindo? Ah, agora eu tô, agora tá bom. Gente, Ah, comenta então tá aí bom. se tiver áudio ok, vídeo ok, pra gente saber. Tinha uma pergunta antes, eu só consigo ver um pedacinho dela, era procura uma terapia, sumiu. Ó, o Rafa fez uma pergunta aqui. Vocês têm algum protocolo de triagem, avaliação ou entrevista inicial para as pessoas que procuram pelas terapias equestres? Ah, sim, Sim. uma entrevista Você quer inicial. falar um pouquinho? O que eu acho importante, assim, eu penso que é uma terapia livre para quem quiser buscar, sem restrições. Ah, acho importante ter não uma triagem, mas uma entrevista inicial para entender o que a pessoa está buscando, o contexto dela. Uma conversa inicial também para ver se ela tem algum receio, enfim, o básico. E depois a gente já pode marcar a sessão com o cavalo mesmo. Porque senão fica muito difícil a gente orientar a pessoa, esclarecer dúvida, etc. Você tem que conhecer minimamente ela antes da sessão ali, né? E, enfim, na minha concepção é Sim. importante. Lembrando sempre que também a prioridade sempre é a segurança, né? Tanto física quanto emocional, tanto da pessoa quanto dos cavalos, né? Então, assim, a gente sempre vai traçar ó, planos para que isso seja também sempre resguardado. Então, por isso que a gente também faz a sessão em duas pessoas, né? Porque aí eu fico mais responsável por a parte de observar os cavalos, observar a pessoa e dessa segurança mais física, né? E a Malu entra como essa parte mais mental, né? Nessa parte Uhum, dessa segurança e dessas abordagens também que entram mais pro processo de psicoterapia, né? Em si. sim. Acredito que tenha respondido a pergunta dele, né? Sim, acho que sim. Mas qualquer coisa, só perguntar de novo. Eu não sei, você vai abrir para pergunta? Vamos seguir Sim, com o diálogo? eu queria fazer um comentário aqui. É, Hum, eu coloquei umas interações na minha página, nos stories, e só para a gente trazer como isso é interessante. Então, eu fiz algumas perguntas sobre o nosso relacionamento com os cavalos. Então, uma delas eu perguntei qual era o elemento
que as pessoas consideravam mais importante para um bom relacionamento com o cavalo. E Uhum. tiveram várias respostas, e quando a gente pergunta isso, geralmente é muito fácil para as pessoas escolherem, né, algumas palavras, algumas coisas. Então, teve muita gente que falou sobre paciência, respeito, confiança. E Uhum. aí dá para traçar um paralelo muito forte sobre nossos relacionamentos também, né? Então, às Sim. vezes, para você, se eu tivesse perguntado, provavelmente, qual elemento as pessoas consideram mais importante para o relacionamento entre pessoas, talvez isso teria ficado muito mais complexo para as pessoas responderem. E quando você fala de cavalos, elas respondem muito facilmente. Para elas é muito claro e é muito fácil de responder essas perguntas, né? E, e aí eu também coloquei qual que é a principal qualidade de um bom treinador e cavaleiro. E também várias pessoas responderam paciência, empatia, compreensão. Paciência, acho que foi o que mais rolou disparado, assim, paciência. Sim. E compreensão, empatia também teve várias respostas, conhecimento. Então, só para falar um pouquinho sobre como isso também se extrapola para a nossa vida, né? Então, Sim. eu achei bem É a, interessante. E é o que a gente vê é a nas alegoria do sessões, né? espelho, né? É o Sim, espelho, né? Sim. Mas é muito mais fácil, talvez, observar a interação com o cavalo e depois fazer correlacionar com a nossa vida, porque o cavalo ele é autêntico. Ele é isso. Não tem máscara, não tem nenhum jogo não tem simbólico. julgamento, né? O cavalo Sim, não julga. sim. É claro, quando são duas pessoas, a gente tem todo um repertório diferente, né? Enfim, são pessoas com histórias diferentes, tem todo um processo simbólico também no meio, e trocas e tudo mais. E o cavalo não, ele é aquilo. Independente da história dele, ele é aquilo ali. E como ele tá agindo com você, é exatamente como ele tá se sentindo com você. É, Não tem meio termo. não tem como esconder, né? Sim. E cada dia é um novo dia com o cavalo, né? Porque às vezes teve um dia em que ele não quis chegar perto de você e pelo que você estava sentindo na sessão, pelo histórico, sei lá, daquele momento dele, ele não estava muito bem, mas no dia seguinte passou. E isso é muito importante, é uma tarefa importante para a gente entender que a vida é feita de altos e baixos. Não tem como tudo ser sempre igual, tudo sempre bem ou tudo sempre mal. As coisas sobem e descem. Então, esse treino da imprevisibilidade com o cavalo, eu falo treino, porque na verdade tudo que a gente vive é uma espécie de treino. Tanto com o cavalo quanto sem ser com o cavalo. Estar nessa situação forçosamente de, poxa, hoje não deu certo, talvez amanhã dê certo, vai treinando a nossa resiliência para o incontrolável. A gente vai aprendendo a Sim. não desistir com os tombos, sejam eles literais ou figurados. Não, com certeza. A gente aprende muita coisa sobre comunicação, né? E sobre expressão e como lidar com esses conflitos e como fazer, né, o cavalo, no caso, entender o que a gente está querendo. Uhum. E essas ferramentas ensinam a gente a lidar com as coisas que a gente está passando na nossa vida também, né? Então, traz muitos insights sobre quando a gente tem algum tipo de problema, como resolver e identificar onde está o erro, da onde estão vindo esses problemas. Então, acho que o cavalo promove muito essa autoconsciência, né? A gente enxergar qual que é o nosso papel, que a gente está causando com as nossas atitudes e a gente enxerga muito facilmente, né? Esses reflexos do que a gente faz. E a gente Sim. leva isso para todos os aspectos da nossa vida, né? Então, dá para trabalhar inúmeros tipos de habilidade, né, com os cavalos. Então, é uma coisa muito legal, porque serve para qualquer tipo de pessoa. Igual você comentou, não precisa saber nada sobre cavalo, sobre equitação, sobre treinamento. Qualquer pessoa pode se beneficiar muito, né? Dá para fazer uma coisa Uhum. bem flexível, né, de acordo com as necessidades de cada um.
E às vezes é muito engraçado isso, porque às vezes a pessoa, quando você faz uma entrevista, por exemplo, e pergunta o que ela quer trabalhar tal, e aí ela sempre fala algumas coisas, e às vezes ela chega na sessão e na sessão aparecem outras coisas que não tem nada a ver com o que ela falou antes. Sim, E aí a pessoa vê que, nossa, então quer dizer que era isso. Interessante, não era aquilo. essas coisas todas, elas acontecem em terapia, como um todo, né? Nem sempre o que o paciente quer e demanda da gente é o que ele precisa, mas é um Sim, processo mais árido quando está só ali no setting terapêutico, terapeuta e cliente, mas fica. O cavalo é um mediador, né? Fica mais fácil, fica mais gostoso com a presença dele, fica mais é. orgânico, de certa É forma. um E a pessoa catalisador, pode não, né? sim, e a pessoa pode não querer fazer nada também. Falar, ah, não, eu quero ficar sentada aqui do lado do cavalo. Ainda assim, vai ter resultado, porque ela não vai estar fazendo nada. É o que eu falei dos comportamentos não observáveis, né? Ela vai estar sentindo coisas, ou ela vai estar, no mínimo, refletindo sobre ela ou sobre o cavalo. E em algum momento, isso vai acabar se tornando pessoal, né? Uma experiência transformadora. Né? Porque o que a gente tenta fazer muito em sessão, sem o cavalo, uma sessão tradicional, é fazer a pessoa entender o contexto dela, a função dos comportamentos dela, o que está acontecendo na vida dela, mudar alguns tipos de pensamento. E isso tudo acontece, às vezes, muito mais naturalmente quando você está num ambiente aberto, que é menos, não sei, para mim, parece muito com menos pressão do que um setting terapêutico, né? Uma sala Sim, fechada e com tudo mais. certeza. Uhum, Né? é. E a gente falou bastante sobre como o cavalo, né, nos influencia, nos ajuda. E eu acho que a mesma coisa dá para falar do inverso, né? De como a gente pode também influenciar o cavalo e ajudar o cavalo, né? Então, essa parte de quando a gente entende como funciona a aprendizagem, como funciona a nossa cognição e os estados emocionais, para mim, por exemplo, como treinador ou qualquer pessoa que tem um cavalo e quer treinar seu cavalo, isso ajuda muito, né? Então, a gente pode também, entendendo como funcionam esses processos, educar os cavalos, ensinar os cavalos e fazer, como você comentou, uma terapia com os cavalos também, né? De aprender como mostrar para eles como lidar com as situações, né, que vão aparecer no dia a dia de treinamento e, Sim. e com Curar os traumas. desafios que vão aparecer. Sim. Uhum. Então, então eu acho que aprendendo sobre isso, eu acho que a gente pode ter um impacto muito mais positivo também na vida dos nossos cavalos, né? E a gente pode conseguir ferramentas para lidar com os cavalos de uma forma muito mais humana, muito mais ética, né? E respeitando muito mais as individualidades de cada cavalo e do cavalo como espécie também, né? Entender as Uhum. semelhanças e entender também as diferenças entre nós, né? Então, aquilo que a gente estava comentando, né, de entender como funciona o treinamento, o que é coerção, o que é reforço positivo, o que não é, e, Sim. e impactar também eles de uma forma mais consciente, né, do que realmente a gente está fazendo eles sentirem também, né, e não só o inverso. Tem um exercício que é uma terapeuta americana, se não me engano, faz, que é sobre ensinar limites. Limites também é uma coisa que a gente, é um repertório que a gente ensina na clínica, né? Limites, todo mundo tem. E com o cavalo isso se torna muito claro, né, os limites dele, né? Quando ele quer te mostrar que ele tem um limite. Então, o exercício que essa terapeuta propõe é se o cavalo deixar você tocar ele, você pode tocar. Se ele não quiser ser tocado, você vai ter que aprender a lidar com ele à distância. Isso é tão bobo, porque a primeira coisa que a gente faz é chegar e pôr a mão. Mas a gente não Sim, chega na outra pessoa e automaticamente encosta a mão nela, né? Eu não chego acariciando o cabelo das outras pessoas. sim, é Então, verdade. é importante olhar para os limites das outras criaturas e olhando para o limite deles, a gente pode refletir sobre o nosso próprio limite. Ah, é verdade, né? Não Sim, toma essas fugir um pouco do liberdades. piloto automático, né? Porque mesmo Exatamente. entre nós, pessoas, cada um tem seus limites. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta. E com os cavalos também tem isso, né? A gente aprender a reconhecer
e lidar com os limites deles também, né? E aprender a ouvir um não às vezes e como lidar com o não também é muito interessante. E o cavalo ele fica muito mais interessante quando ele pode, quando ele tem voz ativa, e ele pode falar não, e ele pode se expressar. Quando a gente está acostumado a ver esses cavalos que estão em desamparo aprendido, né? Desamparo aprendido, para quem não Sim, conhece o termo, é que no ser humano seria uma depressão. Olha, eu já não reajo mais para as coisas, porque eu não consigo modificar o meu ambiente, então eu só desisti. A gente tem isso, né? Nós seres humanos também, o cavalo também. E quando a gente olha para o cavalo que está em desamparo aprendido, que ele não tem uma expressão verdadeira, ele está ali, tanto faz a sua presença ali para ele, a gente consegue pensar e entender como é legal a gente entender que tem limites, entender que a gente pode e não pode fazer coisas, é muito mais interessante, né? O poder falar não, o poder se libertar de certa forma, é muito mais vivo. Eu tô falando do cavalo, mas isso também serve para as pessoas, porque a gente tende a ceder para outra pessoa, já que eu não. Ou vou ficar muito mal por falar não para você, ou porque eu não vou conseguir, enfim, impor meu limite, eu acabo cedendo e eu vou ficando apático, eu vou ficando com crise de ansiedade, eu vou ficando mal. O cavalo ele deprime, né? A gente também. E às vezes é muito mais fácil olhar para o cavalo e para a liberdade que a gente pode dar para ele e estabelecer nossos próprios limites, né? sim, com certeza. Agora, a Bel tinha perguntado aqui, eu vi, mas a gente estava falando de outro tópico, né? Se dava para fazer um correlato com a terapia sistêmica. Dá, o pessoal da terapia sistêmica usa bastante cavalo. Não é a minha abordagem, então eu não tenho muito repertório para falar. Eu sei que se utiliza sim, geralmente são vários cavalos, né? Eu não sei o modelo como é que é, mas eu sei que existe sim. A base é Sim. a mesma que a gente está falando aqui, né? Muda um pouco a forma de conduzir as atividades, as sessões, né? A gente, a gente até já fez um tipo de evento assim aqui no Aras, o ano Uhum. passado, com a Silvana, mas vai ser um pouquinho diferente da nossa abordagem, do que a gente vai fazer aqui. Mas tem bastante coisa que é muito parecido, que tem muita coisa a ver, sim. Sim, porque a gente, assim como as terapias como um todo, tem linhas, né? Tem o pessoal da psicanálise, o pessoal da comportamental, que sou eu. Cada um tem uma abordagem, né? E então, para lidar com o cavalo, a mesma coisa. Cada um vai ter uma abordagem, vai usar o mesmo escopo, né? Mesma ferramenta. E aí, cada um elabora a sua sessão, né? O que a gente está imaginando pelo menos aqui eu imagino, ela é um pouco mais íntima. Dá para fazer coisas em grupo, mas aí eu já Uhum. trabalharia com uma atividade assistida por animais. Ela é menos íntima, menos profunda em termos terapêuticos, porque aí a gente tem toda uma questão ética e etc. para as sessões mais É, fechadas. eu acho que a principal diferença entre as abordagens sistêmicas, não tenho certeza, porque não sou terapeuta sistêmica, mas eu acho que a terapia sistêmica, às vezes, ela traz questões para gente. E na psicoterapia, a pessoa acaba levantando as questões ela, né? E não o terapeuta. Então, eu acho Uhum. que dependendo da necessidade de cada pessoa, ela vai saber o que é melhor para ela e também se identificar com o tipo de terapia, né, e o que ela está precisando. E Sim, acho que as pessoas eu têm que acho ser livres para que escolher, né? sim, sim, sim. Eu acho que a gente sente, a gente acaba percebendo assim o que a gente está realmente precisando e como a gente quer lidar com as coisas. E, assim, todas as lógicas que funcionam, acho que é mais uma questão individual mesmo, né, do que a pessoa está buscando naquele momento. Sim, exatamente. E é da gente respeitar também o que a pessoa está buscando e que ela é livre para experimentar diversos tipos de tratamento, enfim, aquilo que funcionar para ela é o que é válido. Sim, exatamente. Legal. Enfim, Será o que que alguém tem mais? mais alguma dúvida? Eu acho que a gente falou já bastante sobre o principal aqui que a gente queria ressaltar. Se alguém tiver mais alguma Uhum. dúvida, mais alguma pergunta, alguma consideração, algum relato.
Eu tenho que fazer uma pergunta bem longa, porque como demora para chegar as perguntas para mim, entendeu? Aí eu vou falando até. Mas não tem problema. De qualquer forma, a gente conseguiu fazer a live num bom tempo, porque eu atrasei. É, faz parte. Ai, meu Deus. Eu Mas deixei a então outra é isso. live salva também, e vou deixar essa salva também. E aí fica Ai, disponível aí se legal. alguém quiser assistir desde o começo, depois. E Sim, perfeito. eu não sei, eu vou tentar, às vezes eu vou tentar, não sei se eu consigo fazer isso, mas de fazer um download, depois editar, e aí qualquer coisa a gente tenta tirar as partes que travou e tudo mais. Sim, sim. Eu não sei mexer aqui, né? Eu sou. Ah, Eu caí de paraquedas no Instagram. Mas acho que é isso mesmo. Eu não sei quanto tempo leva para chegar as perguntas, mas acho que é isso. é, acho que Tem, ninguém, acho que o pessoal já perguntou. sim, E teve alguém que comentou também sobre as terapias assistidas por animais serem multidisciplinares. Sim, elas são, né? É que aqui a gente está falando num foco da psicologia porque eu sou psicóloga, estou puxando a sardinha para o meu ah, lado. sim, é. Mas é Sim, é, depende multidisciplinar. do foco de cada um, né? Sim. Sim, pode ser usado com fisioterapeutas, psicopedagogos, até médicos estão usando também. Então, dá para ser usado de N formas, com N profissionais diferentes, depende muito do seu objetivo, né? O cavalo continua sendo um elemento de transformação, de identificação. É aquilo que eu falei no começo sobre a base do porquê se ter um animal em terapia é a mesma, né? Regular a emoção, a ansiedade, ter um facilitador, né? E falando em médicos, não sei se o doutor Azumi está aqui ainda, mas ele estava choramingando que não tinha, não tinha dado um oi a hora que ele comentou. Oi. Legal. E é isso, acho, então. Bom, acho que é isso então. Eu e a Malu estamos com vários projetos e planos, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? As coisas Sim. voltarem ao normal, para voltar os Por enquanto a gente atendimentos. só tá no Voltar não, né? virtual. Iniciar. É, É. A gente está esquematizando para ver se conseguimos atender virtualmente, mas é experimental, pessoal. Então, vamos testar. Vamos sim, vendo. Então, fiquem de olho aí nas novidades. sim. Então, obrigada, Malu. Foi Eu que muito legal o agradeço, nosso Marina. bate-papo. E obrigada a Sim. todo mundo aí que assistiu e participou. Malu, quer falar alguma coisa para concluir? Acredito que não. Né? Deixe salvo assim a live. Só agradecer Deixa. também o pessoal que veio. Desculpar os enroscos de começo, sou uma novata nisso aqui. E deixar o convite para todo mundo, passando a pandemia, vir conhecer o nosso trabalho pessoalmente, os nossos coterapeutas e tudo mais. Sim, Né? acho que é E isso é aí. isso. Então tá. Então, obrigada a todo Muito mundo. obrigada. E se alguém tiver mais alguma Sim, dúvida, manda pra gente também, que a gente conversa. E aí, fiquem de olho aí, que logo esperamos começar nosso projeto. Beleza? sim. Então, Beleza. tchau, Boa noite, gente. Até a Marina. Boa próxima. noite, pessoal. Boa Até. noite. Tchau, tchau.